boa noite. Estamos aqui para iniciar mais um culto, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, tem estendido a sua mão poderosa sobre a minha, sobre a sua vida. Passando aqui também para explicar para os irmãos o porquê somente o culto online. É devido ao ministro do STF ele ter revogado a liminar que liberava as igrejas poderem ter cultos presenciais. E devido a essa revogação, está em cumprimento o decreto do prefeito. Amém, irmãos? Mas para a gente continuar o culto, eu queria ler Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero te levar nessa noite, você ter esse Senhor como seu pastor. Aquele que realmente deu a vida por você. Que acredita, que ama, que está com você. Eu queria deixar esse texto para os irmãos. Tenha Ele realmente como o seu verdadeiro pastor, porque Ele já deu a vida por mim e por você. Eu queria nessa hora orar, para passar a palavra ao pastor Francis, para ele ministrar os nossos corações. Fecha seus olhos, pede ao Senhor para que de fato seu coração esteja apto, no mundo espiritual para absorver aquilo que Deus quer liberar sobre a minha e sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Deus. Te agradecemos por mais um culto. Deus, sem os irmãos aqui, mas sabemos que realmente o Senhor é conosco. O Senhor é conosco nas nossas casas. Nós acreditamos, meu Deus, no mover do Senhor nas casas. E nessa hora eu oro para que o teu Espírito esteja movendo sobre cada lar. Pai, em nome de Jesus, traz, Deus, tudo aquilo que cada um tem necessidade. Sabemos que passamos por dias difíceis, mas mantemos os nossos olhos no Senhor. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, traz consolo, conforto, cura, libertação, restauração, salvação. Tenha liberdade, Deus, de operar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Queremos colocar a vida do pastor Francis diante do Senhor. Queremos clamar para que o teu Espírito tenha liberdade de fluir através da vida dele e que essa palavra possa achar o nosso coração sensível, mas também em terra boa, para que essa palavra que é viva e eficaz possa germinar e frutificar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Som. Aleluias. Amém, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais um dia que Deus tem nos concedido estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Amém? Ô Márcio, você aumenta o microfone um pouquinho? Só selecionar ele e aumentar. Só um pouquinho. Aleluia. Som. Ei. Som. Aleluia. Tá bom. Som. Ei. Amém. Amém. Irmãos, antes de nós compartilharmos a palavra de Deus, quero pedir aos irmãos para que pegasse esse link e compartilhasse com a sua rede de célula. Compartilhe esse link também com um familiar, com um amigo, amém? Vocês vão me ver sempre falando isso, porque é um momento que Deus tem falado conosco, como igreja, e eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela muda a história. Então, pegue o link, compartilhe, domingo, não só domingo à noite, mas temos os sábados, domingo pela manhã, às quarta-feira. Não deixe de ser alimentado por Deus nesses dias, amém, amados? Em nome de Jesus. Um outro recadinho, tirando algumas dúvidas, pastor, como eu posso contribuir na casa do Senhor nesses dias?
Você vai ver que no seu vídeo, tá onde, Márcio? Tá aqui? Não, tá do outro lado? Isso, então tá aqui e lá de cá, né? Isso. Você vai ver que no vídeo aí tem um códigozinho chamado QR Code. Se você apontar a sua câmera aí, ele vai te levar direto ali pros dados, né, da igreja, e você pode contribuir, né, na casa do Senhor. Foi também passado um videozinho antes de começar o culto, com também todos os dados, né, da igreja, dados bancários. E se você tem essa dúvida, você possa ligar também para a igreja, amém? Que eles vão te mostrar o meio de você contribuir na casa do Senhor nesses dias que nós não estamos podendo reunir, amém? Aleluias. Feche os teus olhos para a gente estar lendo a palavra de Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por este dia. Obrigado pela palavra que o teu servo hoje pela manhã falou conosco, pastor João. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui agora para compartilharmos a palavra de Deus. Pai, que o Senhor, pela tua misericórdia e graça, que o Senhor possa agora trazer vida a cada palavra que vai ser dita. Deus, me use pela tua misericórdia. Deus, venha falar com o teu povo, fale comigo, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Deus, eu oro para que cada um dos teus filhos agora que está em casa, cesse, ó Deus, todo o barulho, e que os teus filhos consigam, Pai, meditar em tudo que o Senhor tem para nós nesta noite. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, que hoje comumente não está reunida no templo, mas nós estamos reunidos em casa. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, meu Pai, e neste maravilhoso dia, que venhamos ouvir a tua palavra e depois possamos dormir seguros, porque hoje a tua palavra será sob descanso. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, antes de lermos a palavra de Deus, o nosso versículo chave nesta noite, quero compartilhar algo com os irmãos, antes de nós irmos direto aqui na palavra. Esta semana, Deus me fez meditar em dois temas. O primeiro tema foi o permanecer. Se você nos acompanha o culto de quarta-feira nós pregamos sobre permanecer. O outro tema que o Senhor me fez meditar nesta semana foi o descansar. São duas coisas extremamente importantes para a vida de um cristão. Primeiro, o permanecer. E este permanecer, ele carrega um significado, e poderíamos falar um significado popular, um significado de começar e terminar. Então, de uma forma simplificada, nós poderíamos falar que permanecer significa começar e terminar. E o permanecer, que também está totalmente conectado, entrelaçado ao perseverar, este permanecer, ele é uma marca de um verdadeiro discípulo de Deus. Então, se há algo que eu, como filho de Deus, se você, como filho e filha de Deus, precisamos carregar em nossas vidas, é o permanecer. Permanecer é uma marca de um verdadeiro cristão. Pastor, isso está escrito na Bíblia?
se você for, na verdade, não precisa abrir, deixa eu ler aqui, porque não é o nosso texto nessa noite, mas olha o que João 8:31 diz: se vocês permanecerem em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O Senhor Jesus aqui nos ensina que há um povo que tinha acabado de se converter. Eles falam: olha, se vocês permanecerem em minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, permanecer é uma marca de um verdadeiro discípulo de Deus. E permanecer está relacionado a suportar pressão, a não desistir, a aguentar as ondas da vida. Isso que é permanecer. Senhor Jesus declarando o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, porque haverão dias, e houve dias também naquela época, assim como é os dias de hoje, e assim é os dias também futuro, até Jesus voltar. Que dias? Dias de que haverá pressão, para que eu não resista, para que eu não permaneça aonde? Na palavra de Deus. Então, nós como discípulos de Cristo Jesus, nós precisamos carregar isso, esta permanência. Nós precisamos carregar este perfil de alguém que permanece. Muitos perguntam assim: pastor, por que eu não consigo? Na verdade, pastor, por que eu consigo iniciar tantos projetos, mas não consigo finalizar nenhum? Eu inicio bem um plano de leitura, eu inicio bem um jejum, eu inicio bem uma abertura de uma nova célula, mas pastor, ao passar o tempo, eu me desorganizo na leitura, eu fecho o meu jejum antes do meu planejado, a célula que eu acabo fechando. Esta é uma pergunta. E no meu entendimento, e dentro do nosso contexto aqui, uma das respostas, porque não é uma resposta completa, mas é uma das respostas para essa pergunta, no meu entendimento, é a ausência de permanecer. Aleluias. Ô Márcio, você aumenta um pouquinho mais? Não sei se está bom aí, mas eu não estou conseguindo ouvir. Aleluia. Só um minuto, amados. Som. Ei, amém. Glória a Deus. Então, no meu entendimento, é a ausência de permanecer. Em João capítulo 15, de 1 ao 8, vai falar Jesus falando sobre: eu sou a videira verdadeira. E algo interessante é que nesses versículos de 1 a 8, aproximadamente na versão NVI, aparece 12 vezes a palavra permanecer. Jesus demonstra que a forma de gerarmos frutos nele é permanecermos na videira. O ramo que não permanece na videira, esse não pode gerar frutos. Ou seja, Jesus aqui nos ensina essas 12 vezes, sobre esta palavra permanecer, porque algo é muito importante para as nossas vidas. Ou seja, eu consigo gerar, eu só consigo projetar, eu só consigo finalizar os meus projetos quando eu estou na videira verdadeira, quando eu permaneço na videira. Quando eu não permaneço na videira verdadeira,
eu não consigo finalizar o projeto de gerar frutos. Porque nós precisamos estar na videira. E isso muito me chamou a atenção nesses dias, porque dias que nós estamos vivendo e dias que nós iremos viver até Jesus voltar, são dias que a marca permanecer, a marca de um discípulo, que é permanecer na palavra, como está escrito em João 8, versículo 31, precisa cada dia mais estar aflorada nas nossas vidas. Porque pressão, ela existiu e ela vai sempre existir. A pressão que é colocada em cima da igreja, em cima de nós, para desistirmos. A estratégia demoníaca é fazer você desistir, é fazer você abandonar, é fazer você se entregar às paixões desse mundo. Mas quando você permanece em Deus, você está demonstrando que eu sou um discípulo de Cristo Jesus. Quarta-feira nós pregamos sobre esse tema e nós, pelo tempo, nós esmiuçamos um pouco mais esse tema. Mas nós falamos que Moisés, lá em Hebreus, ele rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó. Para quê? Para poder padecer, ou para poder viver, com os filhos de Deus ao lado de Deus. E com isso ele foi perseguido, mas ele preferiu assim do que estar longe da presença de Deus. E a história de Moisés foi uma história de pressão. Os irmãos depois lê lá em Hebreus, vai estar escrito isso. Mas este primeiro tema desta semana me chamou a atenção, porque é algo que nós precisamos estar meditando. E o nosso maior exemplo de permanecer é o próprio Jesus. Porque Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, quando ele estava pendurado naquele madeiro, Jesus, quando ele estava com as suas mãos pregadas na cruz, e nós sabemos que pregar as mãos, eu não consigo mensurar essa dor, eu não consigo imaginar o tamanho, mas Jesus, quando estava ali pendurado com as suas mãos pregadas, e também os seus pés também estavam pregados, a coroa que estavam cravada na sua cabeça, e era feita de espinhos, as suas costas que estavam todas dilaceradas pelos chicotes, e segundo a história, os chicotes, ele tinha pedaços de osso na sua ponta, e que nos dá um entendimento que ao bater, saía de Cristo Jesus, sairia até pedaços da própria pele. E Jesus, atravessando este momento, pendurado neste madeiro, ali o que acontece? As pessoas lá embaixo olhavam para ele e falavam assim: desce, se tu és o Filho de Deus, desce desta cruz. Se tu és o Filho de Deus, vem até aqui, que nós vamos adorá-lo. Mas Jesus não desceu. Jesus não desceu, porque Jesus tinha um propósito maior. O propósito de Deus era maior do que a dor. O propósito de Jesus era maior do que a dor que este mundo poderia fazê-lo sentir.
O propósito era maior. E nós sabemos qual que era o propósito: trazer salvação, libertação, consolo, refrigério a todos aqueles que reconhecem que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Este é o propósito. E eu quero deixar para os irmãos este pequeno esboço sobre permanecer, esta pequena esboço aqui sobre esse tema que Deus me trouxe esta semana e que nós compartilhamos ali na quarta. Pastor, eu queria ouvir mais. Você tem uma grande oportunidade. Vai lá na página da igreja, todos os pastores estão lá com a administração. Então, olha a ministração, você tem a oportunidade de ver, rever, tá lá, culto de quarta-feira, tem uns domingos, né? Domingo retrasado, o pastor Luiz pregou, né? Domingo pela manhã, o pastor João agora pregou. Então, assim, o outro domingo foi o pastor Nalgeri, tá lá. Vai lá, tire um tempo para você ser edificado pela palavra de Deus. Mas eu quero deixar nessa mensagem, nesta noite, para nós entrarmos no nosso tema, que por mais que a dor esteja intensa, permaneça em Deus. Pois Jesus permaneceu na cruz para que todos os filhos pudessem permanecer nas mais densas lutas que irão enfrentar nessa terra. Permaneça, porque Jesus permaneceu. E quando Jesus permaneceu, Ele nos deu também a condição de permanecer nas mais densas lutas que iremos enfrentar. Hoje não, foi sexta. Estava conversando com meu primo e eu estava falando com ele sobre o Everton. Nós estamos nessa terra para lutar. Há uma guerra que nós estamos. Há uma batalha. Por isso que Jesus nos ensina a permanecer, a sermos resilientes. Por isso que Jesus nos mostra esta armadura em Efésios, né? O Jesus vai nos ensinar sobre isso, sobre a armadura de Deus. Por quê? Porque nós precisamos estar revestidos para a batalha. E o permanecer é algo que nós, como filho de Deus, precisamos ter em nossas vidas. Permanecer. Porque Cristo permaneceu. E assim, nós que estamos nele, também conseguimos permanecer as mais densas lutas e dores que nós podemos enfrentar. Porque o nosso propósito é maior. O nosso propósito é atravessar por este mundo, adorando, servindo, proclamando, para que na vinda dele, ou na minha partida, eu possa morar com Cristo Jesus. Aleluias! Este foi o tema que o Senhor me deu. E um outro tema, que é hoje o tema da nossa mensagem, que o Senhor colocou no meu coração, é o descansar em Deus. Amém? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, amém? Gênesis capítulo 2, versículo 1, olha o que diz: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que nele há. A minha versão é a NVI. Versículo 2, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E neste dia,
descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Aleluias. Deixa eu repetir para os irmãos. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Aleluias. E eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre o descansar em Deus. Permanecer. Você fica isso no seu coração? Vamos permanecer nas lutas que estamos atravessando. Mas um outro princípio muito importante também de um discípulo é o descansar em Deus. E na minha opinião, eu creio que é um dos princípios mais difíceis para nós como os filhos de Deus viver, é o princípio do descanso. Descansar é algo que todos nós gostamos de fazer. Quando nós estamos descansando, significa que nós, fizemos algo, nós estamos ali cansados, então nós estamos descansando, nós estamos pegando uma energia para dar continuidade ao projeto ou até iniciar um novo projeto. Então descansar é muito bom. Eu gosto de descansar. E eu creio que todos gostam de descansar. E se nós fôssemos adentrar de forma da medicina, nós íamos encontrar inúmeros artigos falando sobre a bênção ou o poder, as virtudes, os frutos do descanso. Porque descansar é muito importante para a saúde, seja ela física, emocional, psicológica, mental, É muito bom. O corpo precisa do descanso. E nós poderíamos citar muitas coisas falando sobre isso, Sobre como descansar, Descansar é ficar deitado, ou você caminhando também, você está descansando. Existem vários artigos apontando para isso. Mas hoje, o que Deus me fez entender, e o que eu gostaria de deixar para os irmãos, é sobre o descanso da alma. E eu já quero iniciar com uma pergunta: pastor, como a minha alma descansa? O nosso corpo, ele descansa quando dormimos, também quando fazemos um exercício ali saudável. O nosso corpo também, ele está de uma forma, ele está descansando. Dentro de algumas modalidades de exercício, também é um descanso para os músculos, Também é um descanso. Mas a nossa alma, ela descansa quando nós confiamos em Deus. E algo que nós precisamos entender este tema hoje é sobre o descanso da alma. Irmãos, muitos estão em casa. E ao contrário disso, nós não estamos vendo as academias abertas. Sendo assim, as pessoas não estão conseguindo malhar. Elas não estão conseguindo também, de certa forma, trazer um cansaço para o corpo, talvez numa corrida, alguma coisa assim. Então estão em casa descansando, estão em casa, com este corpo descansado. Mas, por contrapartida, talvez não seja o seu caso, nós também presenciamos muitas pessoas que estão com a sua alma cansada. Porque a minha alma, ela descansa quando eu confio em Deus. Confiar em Deus revigora e nos dá força. Olha para você ver o que está escrito em Isaías 30, versículo 15.
Isaías, capítulo 30, versículo 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. Quem diz? Deus está dizendo. É Deus que está dizendo aqui nesse texto. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Aonde que está a salvação? No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está a sua força. Confiança em quê? Em Deus. O livro que nós acabamos de ler em Gênesis vai dizer que o Senhor diz assim: olha, assim foram criadas todas as coisas, e no sétimo dia, que já havia concluído a obra, o Senhor descansou. Mas algo que me chama a atenção aqui é porque você encontra em inúmeras passagens aonde que, por exemplo, no salmista, aonde que fala que o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel ele não cochila. Ou seja, o nosso Deus ele não precisa descansar. Então, se o nosso Deus não precisa descansar, eu entendo nesse texto aqui, que isto aqui é um ensinamento, é um princípio para todos os filhos de Deus. Ao contrário de Deus, nós precisamos descansar. E que me chama a atenção é porque a Bíblia fala e que no sétimo dia Deus descansou. O sétimo dia de Deus foi o primeiro dia do homem, porque o homem foi criado no sexto dia. Então o sétimo foi o primeiro dia do homem. E o que o homem fez no seu primeiro dia? Ele aprendeu o princípio do descanso. Sabe por que tem muitas pessoas que estão com o seu físico com vigor e com a sua alma cansada? É porque ainda elas não conseguiu entender e viver o princípio do descanso. Então a alma ela fica atormentada. Descansar em Deus, esse princípio deixado por Deus é descansar em Deus, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer e naquilo que Ele vai fazer. Você entendeu? Descansar em Deus é você descansar, é você confiar naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Deus vai fazer. Esse é o descansar. É isso que refrigera a nossa alma. É isso que traz refrigério para esses dias aonde a nossa alma ela está cansada. Cansada sim, porque pelas incertezas que esse mundo apresenta. Então a alma ela vai cansando. Sem querer entrar aqui na doutrina do sabático, né? Sem querer entrar sobre guardar o sábado. Mas eu entendo que o sétimo dia não veio como doutrina, mas sim como princípio para todos os filhos de Deus. O descansar em Deus não está relacionado a uma vida de descanso diário. Na verdade, o descansar em Deus está relacionado em uma vida de descanso diário com Deus, e não apenas num dia de descanso com Deus. O descansar em Deus está relacionado em você confiar totalmente nele, em você entregar totalmente a sua vida a Ele. Amém? Deixa eu tirar aqui, irmãos.
Aleluias. Quando você tem a sua vida totalmente em Deus, é aí que é onde a sua alma ela descansa. É aí que você começa a viver então esse princípio deixado por Deus. Agora, nós começamos a falar que um dos maiores, talvez, desafio do ser humano é viver este princípio, o princípio do descanso. Mas por que este princípio é tão difícil de vivermos? Primeiro, deixa eu dar para vocês alguns do meu entendimento, alguns que, ao ler isso aqui, Deus foi trazendo. A pergunta é, por que para nós, filhos de Deus, é difícil vivermos esse princípio? Primeiro, quando deixamos de olhar para Cristo e olhamos para a tempestade. Quando eu paro de olhar para Cristo, de contemplar Cristo, o que acontece? Eu começo então a contemplar a tempestade. E quando eu começo a contemplar a tempestade, eu deixo de viver o princípio do descanso, o princípio do confiar, o princípio do se entregar. Por quê? Porque eu não estou mais olhando para Cristo. Lembra da história de Pedro? Se tu és Cristo, se tu és mesmo o Senhor Jesus, deixa eu até você, vem Pedro. Deixa eu ir sobre as águas, vem Pedro. E Pedro anda. O que acontece? No meio do caminho, ou durante o caminho, Pedro olha para a tempestade e Pedro começa a se afundar. Enquanto Pedro olha para Cristo, Pedro está no princípio do descanso. Ele está confiando que, mesmo diante de um chão incerto, mesmo diante de uma quebra de princípios deste mundo, né? Que é uma quebra ali que o homem não pode andar sobre as águas. Mesmo diante disso, mas enquanto Pedro está olhando para Cristo, Pedro caminha. Mas de repente o Pedro olha para o lado e Pedro então vê o que? A tempestade. E quando ele vê a tempestade, ele começa a se afundar. Então a tempestade, ela me mostra que eu não posso andar sobre as águas. Cristo me mostra que nele eu posso todas as coisas. A tempestade me mostra que eu não posso coisa nenhuma. Deixa eu te dar um exemplo de contemplação. A tendência de um homem que vive no campo, de um homem que sobrevive do campo, é ter um entendimento, a tendência dele é ter um entendimento profundo da existência de Deus. Ele vai lá, ele planta, ele rega, prepara todo o solo, e depois do que acontece? Depois, ali, ele sabe que aquilo ali vai brotar. Então, quando você encontra um homem que a vida inteira ele sobreviveu do campo, você vai ver que talvez ele não vai ter um entendimento intelectual, mas ele vai ter aquela doçura da simplicidade para entender a graça de Deus. Para entender que ele planta ali, mas é o poderoso que traz o crescimento. É ele que move a natureza para trazer o sustento da mesa dele. Aí cresce o seu feijão, cresce o seu arroz, cresce ali as suas coisas. Os animais se desenvolvem comendo ali da plantação. Então a tendência deste homem, o que é? A tendência deste homem é conseguir entender a grandeza de Deus, porque todos os dias ele contempla o milagre de Deus da terra para a sua mesa. Todos os dias ele faz isso. Mas olha que interessante. Mas e o homem que vive na selva de pedra?
A tendência de um homem que vive na selva de pedra, que é a cidade grande, que é as grandes capitais, a tendência deste homem é ele, cada dia mais, ele contemplar a grandeza feita pelo homem. Ele então começa a contemplar os grandes edifícios, ele contempla as imensas pontes maravilhosas feitas em cima do mar, ele contempla um homem extraindo das profundezas do oceano o petróleo, ele contempla aquelas toneladas de ferro voando, ele contempla a tecnologia que me deixa eu tão perto, estando no Brasil, tão perto lá do Japão. E quando ele começa a contemplar isso, há uma tendência dele esquecer ou deixar de contemplar o grande poder de Deus, porque eles estão contemplando o grande poder do homem. Então, quando você vai conversar com um homem desse, olha, você consegue imaginar, conversando com esse homem, olha, você consegue imaginar como que é lindo quando uma árvore cresce? Ele vai te explicar todo o processo científico do crescimento. Então esse homem, ele tem maior dificuldade de contemplar o poder de Deus, porque ele passa a contemplar apenas o poder do homem. Então algo que nós aprendemos, o primeiro princípio aqui, é que por que é tão difícil viver no descanso? Ou seja, por que é tão difícil eu viver na confiança em Deus? Por que é tão difícil eu viver? Primeiro, porque eu posso estar contemplando o homem. Eu deixo de olhar para Cristo e passo a olhar para o homem. Este é o primeiro princípio. E que você possa, assim como eu, claro que admirar toda esta inteligência nossa, do homem, sabedoria, da tecnologia, isso é lindo. Mas sabemos que tudo vem de Deus. Toda sabedoria vem de Deus. Todo entendimento vem de Deus. Não vem do homem, vem de Deus. Quando você contempla para Cristo, quando você é como aquele homem do campo, na sua simplicidade, consegue contemplar o poder do crescimento, você está olhando para Cristo. E enquanto você estiver olhando para Cristo, nós sabemos que há tempestade, mas também nós sabemos que nós vamos conseguir atravessar a tempestade, nós vamos conseguir descansar mesmo em meio à grande tempestade. Como, pastor? Quando nós caminhamos olhando para Cristo. Segundo, quando achamos que as nossas forças, riquezas é a nossa base que nos sustenta. Pastor, como que eu sei que eu não estou no descanso? Como eu sei que eu não estou conseguindo viver este princípio tão maravilhoso descrito no livro de Gênesis? No primeiro dia do homem, o Deus ensinou o princípio do descanso. Como eu sei que eu não estou descansando? Quando você entende que as suas forças e que as suas riquezas é a sua base, é que te sustenta. Pastor, mas tem pessoas que é assim? Tem, querido. Você provavelmente conhece alguém. Olha o que está escrito em livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Aleluias. Você em casa pode dizer assim: glória a Deus.
Amém? Aqui me está dizendo sobre duas pessoas, duas gerações, dois estilos de vida. Aquele que confia em carros e cavalos, representa força, representa vigor, representa ação humana. E outra geração, a outra pessoa, representa confiar em Deus, confiar na força de Deus. Quando você não confia na força de Deus, você não consegue viver o descanso. Você não consegue viver, a sua alma ela não descansa, porque você não está no princípio do descanso. Olha o que Apocalipse 3, capítulo 17 fala. Vocês dizem: estou rico, adquiri riquezas e não preciso mais de nada. Está falando da igreja de Laodiceia. Foi um tema que o Senhor também me trouxe e nós ministramos isso, se eu não me engano, foi até quarta ou no domingo, não me lembro. Mas, olha o que diz: vocês estão dizendo que estão ricos, e vocês agora têm riquezas, e não precisa mais de nada. Ou seja, a base que sustenta aquela igreja de Laodiceia, era o princípio do poder. Mas graças a Deus, que através das cartas, o Senhor manda para eles, para que eles gerem o conserto. Vivermos na base das nossas próprias forças, aquele que sustenta a minha casa, aquele que sustenta a minha igreja, aquele que sustenta o meu ministério, aquele que sustenta a minha empresa. Se isso for o seu intelecto, se isso for a sua grande sabedoria, se isso for as suas forças, se isso for o tanto de dinheiro que você tem aplicado, você não está vivendo o princípio do descanso. Você está vivendo outro princípio, que nós vamos falar agora, daqui a pouco. E o terceiro é o medo. Pastor, como eu sei que eu não estou no princípio do descanso? Simples. O medo. O medo, ele é um paralisante. Ele tem esse poder de paralisar as pessoas. Quando vivemos com medo, começamos a fazer coisas no próprio braço. Deixa eu dar um exemplo para você. Há pessoas que, devido ao medo, ele colocam em sua casa alarme, câmeras, cachorros e assim sucessivamente. Pastor, então é errado? Não tem nada de errado nisso, né? Pessoas têm na sua casa uma proteção, uma câmera, né? Você tem na sua casa um alarme de segurança para que alguém invadir, dispare esse alarme e já menciona ali a polícia para chegar a tempo. Você tem um cachorro no seu quintal para trazer um alarme também. Não tem nada a ver, irmão. Isso pode. Isso é bênção. Proteção. A palavra de Deus nos ensina para sermos vigilantes, né? Então isso é bênção. Amém? Mas por outro lado, há pessoas que, atormentadas com medo, além de colocarmos cachorros, câmeras, alarmes, além de colocar seguranças armados, além de colocar tudo que esse mundo tem para oferecer de segurança, elas não conseguem dormir, elas não conseguem descansar, elas não conseguem deitar direito, elas ficam apavoradas, e mesmo com toda a segurança, o medo toma conta da vida dela, o medo a perturba. Quando nós somos atormentados pelo medo, eu não consigo viver no descanso de Deus. Olha o que Salmo capítulo 3 nos fala, de 1 a 8. Vamos ler esse junto? Abre aí, irmão, Salmos capítulo 3, versículo de 1 a 8. Isso aqui é maravilhoso. Queria que todos vocês, pastor, não estou com Bíblia aqui não, corre lá e pega. Vai no quarto, vai na estante aí, pega a sua Bíblia aí, não deixa de ler isso comigo não. Isso aqui é uma maravilha, irmãos. Olha para você ver, falando sobre o atormento do medo.
o medo excessivo. Olha o que o salmista diz. Salmo capítulo 3, de 1 a 8. Senhor, muitos são os meus adversários. Davi aqui começa a reconhecer que ele tem muitos adversários. Muitos se rebelam contra mim. Ele sabe que há um complô contra ele. Versículo 2. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Versículo 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Aleluias. És a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Olha o versículo 4. Ao Senhor eu clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Agora olha o versículo 5. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Oh, irmãos, eu não sei se você consegue agora, o seu coração começa a se encher desta poderosa palavra de Deus. Davi está reconhecendo que ele tem adversário, que ele tem pessoas contra ele, que pessoas que estão tramando contra ele. Davi está reconhecendo tudo isso. Isso aqui era quando Davi fugia lá de Absalão. Então havia o reconhecimento de Davi, mas ele diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Ele continua dizendo o seguinte, versículo 6: não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Nós não podemos deixar o medo me tirar do princípio do descanso, porque quando o medo me tira do princípio de descanso, o medo ele vem e destrói a minha alma. Aleluias! Isso aqui enche o coração, meu irmão. Isso aqui enche o coração. Nós precisamos nesses dias de vivermos o descanso em Deus. Nós precisamos nesses dias voltarmos aos princípios do descanso. Mas antes de nós finalizarmos, eu não podia deixar de falar sobre um outro princípio. Só que esse princípio agora, ele é o princípio vilão do descanso. E ele até parece com descanso. Eu gostaria de falar sobre o princípio do descaso. Conseguiram entender? Existe o princípio do descanso e o princípio do descaso. Amém? Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Vai dizer o seguinte: plante pela manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois vocês não sabem o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas irão igualmente, ou serão, as duas serão igualmente boas. Amém? E algo interessante que o Senhor me trouxe a esse texto eu já vi o pastor Nalgeri ministrando sobre ele. Algo interessante que o Senhor me trouxe, foi que por mais que estamos falando de descanso, esse texto me fala de trabalho. Por quê? Porque esse texto vai dizer o seguinte: olha, lança a sua semente. E ao lançar a sua semente, não retire a mão. Ou seja,
Por que fala de trabalho? Porque estamos falando que quando você lança a semente, você não lança a semente em qualquer lugar. Uma pessoa que é um agricultor, uma pessoa que vive no campo, ele sabe que ele precisa preparar o terreno, ele sabe que ele precisa ali, usar para quem tem toda a tecnologia ou de forma braçal, ele precisa usar aquilo ali. E ele prepara toda a terra e depois ele lança a semente. E depois que ele lança a semente, ele enterra ali também tudo. Aí tem o processo de irrigação. Então, ou seja manual ou totalmente ali computadorizado, as tecnologias de hoje. Mas o que acontece? Esse homem planta aquilo ali. E quando ele planta aquilo ali, a palavra de Deus fala: não tire as mãos. E esse retirar as mãos não é uma ausência de fé, mas uma certeza que vai acontecer. Vocês conseguiram entender? Você plantou. Vou te explicar sobre o princípio do descaso. Você plantou. E agora você não tira a mão. Você trabalhou, mas você não tira a mão. Pastor, então isso é ausência de fé. Eu tenho que crer que vai acontecer. Eu tenho que crer que isso aí vai brotar. Aí eu posso tirar minha mão, porque eu já plantei, vai nascer. Você deixar a sua mão, isso não é uma ausência de fé, mas uma certeza que vai acontecer. Mas sabe o que é mais interessante? É que se você for ler o texto, nós estamos falando que é a certeza do que vai acontecer. Mas a continuação do texto, ela diz o seguinte: olha o que o texto continua dizendo, ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Olha o que o texto diz: pois vocês não sabem o que acontecerá. E nós acabamos de falar que não retirar as mãos, continuar ali, é uma certeza de fé daquilo que vai acontecer. Mas o texto fala que esta pessoa, olha, não tire a sua mão, porque você não sabe o que vai acontecer. Na verdade, o que esse homem não sabia é a dimensão do milagre. Se seria aquela ou essa que ia produzir, ou até mesmo se seria as duas que se queria produzir. O texto fala: você não sabe se é aquela ou essa que vai produzir, ou as duas. Mas tem uma coisa aqui nesse texto aqui que esse homem sabia que algo iria acontecer. Você entende? Olha, não tire a mão. Não tire a mão. Continue com a mão ali. Continue cultivando essa terra. Sabe por quê? Porque você tem que continuar cultivando. Isso não é ausência de fé. Isso não é porque simplesmente você não sabe a dimensão do milagre. Você não sabe se é aquela que vai produzir, ou se é essa que vai produzir, ou se vai ser as duas. O que você não sabe é a dimensão do milagre. Mas uma coisa esse homem sabia: que algo iria acontecer, iria acontecer. E essa verdade, querido, nós precisamos carregar no nosso coração. Nós não sabemos se o milagre ele vai acontecer hoje ou amanhã. Eu não sei se a resposta de oração que você está aí orando, clamando, ou a resposta de oração que você tem colocado nesses pedidos, se ela vai acontecer hoje ou amanhã. Mas o que a palavra de Deus fala: não retire as suas mãos, continue orando, continue clamando, porque a única coisa que você não sabe é quando vai acontecer, mas você tem a certeza que em Deus pode acontecer. Aleluias. Não retirar a mão significa que você só não sabe o tamanho do milagre e nem a hora, mas você sabe que em Deus, a qualquer momento, a resposta da sua oração vem, a resposta do seu milagre chega.
Aleluias. Isso é maravilhoso. Aleluias. Agora, por que peguei esse texto para falar de descaso em meio ao descanso? Porque por mais que estamos vivendo dentro do descanso, nós podemos deixar o descaso tomar conta das nossas vidas. Amém? Irmão, eu já estou acabando. Só quero pedir você mais um pouquinho de paciência. Eu acho que esse vídeo está ficando grande, mas fique comigo mais um pouquinho, que nós já estamos finalizando. Amém? Aleluias. Por que eu peguei esse texto aqui? Porque este texto é dentro deste, pastor, o que é descaso dentro deste contexto, deste texto? Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de clamar, quando nós deixamos de buscar, de ler, nós podemos até estar no princípio do descanso, mas a nossa vida está vivendo o princípio do descaso. O descanso em Deus não tira o ato de clamar aos pés de Cristo, não me tira o desejo de mergulhar na sua presença, não me tira o apetite de Deus na minha vida. Ou seja, nós estamos no descanso em Deus, descansamos na sua obra consumada, nós descansamos, sabemos que Deus pode todas as coisas, mas eu não posso viver no descaso. Quantos jovens lá fora, eu até escuto falar sobre a não oração. Eu até escuto falar sobre o não precisar de orar. Ou seja, baseado no texto que fala que não é o muito orar, né? Quando o Senhor Jesus vai falando sobre aqueles homens que ficavam pregando, orando de forma repetida. Ou seja, o que o Deus está nos ensinando é que nós estamos no princípio do descanso. Sabe, meu querido, viva no princípio do descanso, descanse em Deus, sabe, mas não retire a sua mão, continue a orar, continue a clamar, continue a buscar. Sabe por quê? Porque eu e você não sabe a hora da resposta, mas eu creio que o meu Deus, Ele tem poder para me trazer a resposta. Eu posso estar orando agora por uma cura, eu não sei se a cura virá ou se a cura ela não virá, mas eu sei de uma coisa, o meu Deus, Ele tem poder para trazer a cura. Como o texto está dizendo, se é aquela semente ou se é esta semente que vai gerar, ou se é as duas, mas uma coisa eu sei, algo vai acontecer. Por que eu sei disso? Porque o meu Deus, Ele é poderoso para fazer. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de buscar, de jejuar, de chorar aos pés de Cristo. Por mais que estamos vivendo dentro do descanso em Deus, neste mundo, eu e você estamos em uma guerra. Revistamos da armadura de Deus, mas descansamos, pois essa guerra já foi vencida pelo nosso Deus que nunca perdeu uma batalha. E algo que nós precisamos entender, viver, é que hoje estamos dentro do princípio do descansar em Deus. Viva isso. Entenda isso, nós estamos dentro do princípio de descansar em Deus, com Deus, em sua obra consumada. Creia no Senhor, descansa nele. Se não me engano,
Pastor Diego iniciou ali no Salmo 23. Ele iniciou como Salmo 23. E o meu esboço termina com o Salmo 23. Olha o que está escrito em Salmo 23, para você que perdeu o iníciozinho da abertura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e nos guia às águas tranquilas. Irmãos, descansar em Deus é saber que o nosso bom pastor, ele vai te guiar às águas tranquilas, que ele vai te levar a pastos verdejantes. Isso é o descansar em Deus. Mas nunca deixe que o princípio do descaso tome conta da sua vida. Não retire as mãos, continue a orar, continue a clamar. As pessoas podem dizer assim: pastor, eu já estou orando. Olha, você já está orando há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Mas saiba de uma coisa: nunca retire a sua mão, nunca deixe de orar. Porque uma coisa você tem que ter a certeza: você não sabe o momento, mas você tem a certeza que o milagre ele pode vir, porque o nosso Deus pode fazer. Amém? Nunca deixe de orar. Nunca deixe de buscar, nunca deixe de clamar ao Senhor. Não deixe que essas vozes desse mundo desmotive, mas continue a orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluias. Irmãos, essa é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração nessa semana. Eu espero assim que em nome de Jesus tudo tenha sido muito claro para você. E que você agora, é domingo, à noite, pelo tempo que nós estamos ministrando, né? Já vai chegando aí a 8 horas. Daqui a pouco você vai fazer algo. Daqui a pouco você vai dormir. E deixa eu fechei aqui. Deixa eu abrir de novo. Mas deixa eu falar algo com vocês. Hoje, que eu e você venhamos dormir debaixo desta palavra. Pastor, mas eu estou atravessando tanta coisa, é tanta luta, é tanta tempestade. Escute, pastor, eu estou vivendo agora um tempo de enfermidade, eu estou com alguém internado no hospital, está entubado, as notícias a qualquer momento pode ser de morte. Escuta, presta atenção, escute o que o salmista diz. Salmo 3, nós vamos encerrar. Eu sei que eu tenho muitos adversários. Deus sabe que você tem muitas aflições. O salmista diz: muitos se rebelam contra mim. Deus sabe que muitos têm se levantado também contra a sua vida. Muitos estão dizendo a seu respeito: Deus nunca o salvará. Muitos estão dizendo que Deus nunca vai mudar a sua história, que Deus não vai mudar, que Deus não vai fazer. Muitos estão dizendo, como diz aqui, são muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. São muitos que dizem ao meu respeito. Então eu sei, Deus sabe que tem muitos que estão dizendo também ao seu respeito. Mas eu gostaria que neste dia você dormisse como Davi nos ensina no versículo 5, diz assim, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Aleluias. Em nome de Jesus, que nesta noite, eu e você, venhamos dormir debaixo do poder dessa palavra de Deus. Amém? Mesmo que as notícias não são boas, mesmo que há muitos adversários, mas descansa no Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas. Nunca retire as suas mãos, não viva no princípio do descaso, continue orando e continue acreditando em Deus, e no seu poder, e no seu amor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de orar para a gente finalizarmos nesta noite. Aleluias. Os pedidos de oração.
estão aqui, cada pedido de oração. Também peço oração pela toda a família, né, do pastor Nalgeri, lá em Goiânia. Peço que esteja clamando. Estão passando momentos difíceis, mas eu quero pedir a você que esteja clamando pela família do nosso pastor, né, relacionado também ao Covid, né, da família ali em Goiânia. Vamos clamar por eles, vamos clamar pelos nossos irmãos da igreja, clamarmos também para a abertura, assim, de tudo, né, irmãos, de forma organizada, prudente, para que a irmã do pastor Diego, está com Covid? Está internada? A irmã do pastor Diego acabou de lembrar que ela está internada, não é o Covid, mas é uma infecção. Então, coloque também aí nas suas orações agora, em nome de Jesus, cada irmão, né, que nós temos orado. Então eu peço agora que você, como boca de Deus, possa orar para que esse princípio do descanso venha tomar conta de cada um de nós, tomar conta de cada um deles, porque nós sabemos, querido, que talvez neste momento eles possam estar com a sua alma cansada, amém? Então, em nome de Jesus, feche os teus olhos. Pastor, talvez você não está com a sua alma cansada, mas tem muitos agora que estão com a alma cansada, e eles precisam entender que o nosso Deus, Ele refrigera a nossa alma. Feche os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos teus ensinamentos. Deus, tantas coisas que não estava escrito aqui e o Senhor falou nesta noite. Quantas maravilhas. Eu reconheço que é o Senhor que fala, Deus, e que esta palavra, que ela venha agora a penetrar cada coração, cada alma agora que se encontra cansada, cada alma agora que se encontra, Deus querido, com medo, cada alma agora que se sinta, Deus, totalmente atribulada. Pai, eu quero pedir ao Senhor agora, Deus, leva a tua presença, para que em nome de Jesus, eles possam viver o princípio do descanso. Refrigera a nossa alma, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos toda a família do pastor Nalgeri, lá em Goiânia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro e traz, Deus, ali todo o refrigério necessário, todo o consolo necessário, ó Deus, todo o milagre necessário, nós colocamos em tuas mãos, ó Pai, porque Deus, o nosso descanso, ó Pai, é no Senhor. Nós acreditamos e nessa noite nós iremos deitar e nós iremos dormir, ó Deus, e nós iremos acordar, porque nós declaramos que é o Senhor que está nos sustentando. Aleluias. É o Senhor, Pai, que nos sustenta. É o Senhor que sustenta este povo. Por isso, ó Pai, se tem corações, se tem almas aflitas, Deus, que esta palavra seja um refrigério. Ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha com a tua misericórdia e graça. Abençoe, ó Pai, a cada um em nome do Senhor Jesus. Abençoe, ó Deus, que os nossos irmãos, pastor Bruno, Deus, em nome de Jesus Cristo, toma cada um, Deus, que eu sei que tem colocado pedidos de orações nos chats, tem colocado pedido de orações aí nos grupos. Deus, abençoe a tua igreja, e nós oramos e declaramos que é o Senhor que nos sustenta. Deus, não permita que eu viva no princípio do descaso, mas que eu viva no princípio do descanso, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, nesta noite,
nos faça dormir com a nossa alma descansada no Senhor. Que ao acordar, mesmo sabendo que há muitos inimigos que nos cercam, mas a nossa confiança está no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que todos os teus filhos tenham uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, as tuas doces consolações, a comunhão do teu Espírito esteja com cada um de nós, não só hoje, ó Deus, mas para todo sempre, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Amém?